Olá, boa noite. Boa noite. Vaticano divulga programa da visita pastoral do Papa à cidade italiana de Matera. Francisco reza pelas mães que sofrem e dá continuidade às reflexões sobre discernimento na catequese. Brasil na Terra Santa. Nossa equipe acompanhou a cerimônia do bicentenário em Ramallah. Esplanada dos Ministérios recebe grande público no desfile de 7 de setembro. Em São Paulo, desfiles e homenagens pelos 200 anos da independência do Brasil. Na série Caminhos da Independência, a chegada da comitiva de Dom Pedro I ao destino final. Em Portugal, uma visita ao Palácio de Queluz, onde viveu a família real antes da vinda ao Brasil. O Canção Nova Notícias está começando. O Papa Francisco rezou hoje por todas as mães que sofrem e deu continuidade ao seu ciclo de reflexões sobre o discernimento. Como exemplo, citou um episódio marcante da vida de Santo Inácio de Loyola. Francisco falou de Santo Inácio de Loyola, que depois de ferido em batalha, aproveitou o tempo parado para ler. De acordo com o pontífice, ele gostava dos contos de cavalaria, mas em casa só havia livros sobre a vida de santos. A leitura o faz descobrir outro mundo que o conquista e parece competir com os dos cavaleiros. Fica fascinado pelas figuras de São Francisco e São Domingos e sente o desejo de os imitar. As coisas do mundo, no início, são atraentes, disse o Papa, mas depois perdem o brilho e deixam um vazio insatisfatório. Os pensamentos de Deus, ao contrário, primeiro suscitam resistência, mas quando são aceitos, trazem uma paz desconhecida que perdura no tempo. Neste episódio da vida de Santo Inácio, Francisco considera reconhecer um aspecto importante do discernimento: a casualidade. Não havia livros de cavaleiros, mas apenas vidas de santos. O discernimento é a ajuda para reconhecer os sinais com que o Senhor se deixa encontrar nas situações inesperadas, até desagradáveis, como foi para Inácio, a ferida na perna. Delas pode nascer um encontro que muda a vida para sempre. Ao final da catequese, o Papa recordou: amanhã será celebrada a festa da Natividade da Virgem Maria e falou do desejo de expressar sua proximidade com todas as mães. In modo speciale alle madri che hanno figli sofferenti, figli malati, figli marginati, figli carcerati. De uma maneira especial para as mães que têm filhos que sofrem, crianças doentes, marginalizadas, crianças aprisionadas. Uma oração especial para as mães dos jovens presos. Que a esperança não se perca. Perché non venga meno a speranza. E de volta ao Brasil, nós vamos falar das comemorações do 7 de setembro, porque o Brasil inteiro se uniu para celebrar o bicentenário da independência. Vamos agora a Brasília com Camila Castro para saber como foram as comemorações na capital federal. Boa noite, Camila. Boa noite para você e a todos que nos acompanham. É uma data histórica. Há 200 anos, a independência do país foi declarada. Depois de 2 anos, sem a realização do tradicional desfile de 7 de setembro em Brasília, hoje houve uma grande mobilização cívica para celebrar a data. O desfile na esplanada dos ministérios contou com apresentações das Forças Armadas, além dos colégios militares e escolas públicas do Distrito Federal. Confira. A comemoração dos 200 anos da independência brasileira em Brasília começou na Torre de TV, à meia-noite. Na esplanada dos ministérios, o clima frio, diferente dos últimos dias, animou o público que lotou a área central da capital. Os primeiros a desfilar foram os estudantes de escolas cívico-militares do Distrito Federal. Em seguida, passaram pelo eixo monumental tratores e máquinas agrícolas, representando a força do agronegócio brasileiro. As forças militares vieram logo na sequência, com apresentações da Marinha, Exército e a Força Aérea Brasileira, com a tradicional Esquadrilha da Fumaça. É extremamente importante para que o brasileiro se lembre de quem ele é, do que país ele serve
e que nós podemos ser muito mais do que a gente pensa. Hoje a gente está aqui num ato cívico, com povo ordeiro, muito respeito. Quase 5.000 pessoas desfilaram na esplanada dos ministérios. 3.000 militares das Forças Armadas e Forças Auxiliares. O presidente da República acompanhou o evento ao lado da primeira-dama, do vice-presidente, do presidente de Portugal e de autoridades que representaram países de língua portuguesa. Depois de 2 anos sem poder participar do desfile, o público compareceu animado ao centro de Brasília. Teve gente que trouxe a família toda. São momentos que a gente aproveita, né, para passar essas tradições para nossos filhos, né, e mostrar também os símbolos nacionais, né. Um deles a gente está vendo aqui a nossa bandeira do Brasil, né. Lucas, você está gostando do desfile? Sim. Você achou bom que seu pai e sua mãe trouxeram você para cá? Sim, muito bom. E o Palácio do Planalto e a Polícia Militar estimam que 1 milhão de pessoas participaram das manifestações do 7 de setembro em Brasília, em comemoração aos 200 anos da independência do Brasil. Durante todo o evento, notou-se que o clima foi pacífico, com a presença de muitas famílias. Mudamos de assunto para falar de uma igreja dedicada ao Anjo da Guarda do Brasil, a pouco mais de 150 quilômetros da capital federal. Em Anápolis, município de Goiás, há uma capela em homenagem ao arcanjo São Rafael, erguida no tempo do Império para proteger a nação. A repórter Eliana Nunes conheceu a igreja e traz mais detalhes. Você sabia que o Brasil tem um Anjo da Guarda? Isso mesmo, a memória litúrgica do Anjo da Guarda do Brasil é celebrada no dia 7 de setembro. E neste 7 de setembro, dia em que se comemora o bicentenário da independência, nós estamos aqui no Mosteiro da Santa Cruz, em uma capela dedicada ao Anjo da Guarda do Brasil, para conversar com o padre Samuel Álvares, da Ordem da Santa Cruz. Padre, seja bem-vindo à TV Canção Nova. Como surgiu a ideia da construção de uma capela do Santo Anjo do Brasil, do Anjo da Guarda do Brasil aqui no mosteiro? Por meio dessa pintura que uma irmã da Santa Cruz fez, né? E aqui é onde também nós celebramos a Santa Missa, onde podemos vir rezar por todas as necessidades do Brasil, em especial também por cada brasileiro que está sob a proteção desse Santo Anjo. De que forma todos nós podemos, então, recorrer a esse Anjo da Guarda do Brasil? Especial nesse tempo tão difícil que nós vivemos, né, de tanta confusão espiritual, moral, política, e justamente agora, no dia 7 de setembro, podemos também invocar esse Santo Anjo para pedir que o nosso Brasil também seja livre, libertado de tantas ideologias contrárias à nossa fé. Padre, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Você que acompanha a TV Canção Nova, o Padre Samuel, vai ser entrevistado no programa Além da Notícia do dia 29 de setembro, a partir das 10 horas da noite, pelo apresentador Ronaldo da Silva, um especial sobre os Santos Anjos. Você não pode perder. E um outro assunto é sobre o encontro do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, para negociar a lei que cria o Piso Nacional da Enfermagem. No último domingo, o ministro suspendeu o pagamento dos novos salários depois de questionamentos quanto à origem do dinheiro. No encontro, Pacheco e Barroso citaram como recursos a correção da tabela do SUS pelo governo federal, a desoneração da folha de pagamento do setor e a compensação da dívida dos estados com a União. Bom, e por hoje é só. Nós ficamos por aqui. Eu desejo a todos uma excelente noite e até mais. Obrigada, Camila. Uma boa noite para você. E a seguir, as comemorações do 7 de setembro em Minas e em Sergipe. E o desfile na capital paulista, onde Dom Pedro proclamou a independência do Brasil. Voltamos e já em conexão com São Paulo, vamos chamar a Adelita Stoebel para saber como foi a celebração deste 7 de setembro na capital paulista. Boa noite, Adelita.
Boa noite a todos vocês. Aqui na capital paulista, a festa dos 200 anos foi marcada por desfile cívico-militar no bairro do Ipiranga, local onde Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil. O dia da independência amanheceu chuvoso. As ruas no entorno do Monumento da Independência, no bairro Ipiranga, foram bloqueadas para as comemorações do bicentenário da independência do Brasil. Vestido com as cores do Brasil, o vigilante veio assistir ao desfile com a família. Nós viemos aqui prestigiar o bicentenário da independência. Todos os anos, né, com exceção da pandemia, nossa família vem para participar das comemorações de 7 de setembro e hoje, mesmo debaixo de chuva, não poderemos perder essa data especial. Pela primeira vez, o desfile cívico-militar ocorreu na Avenida Dom Pedro I, em frente ao Monumento da Independência e também do Museu do Ipiranga. O local foi definido justamente para dar mais visibilidade aos 200 anos de independência do Brasil, porque foi justamente nesse lugar que Dom Pedro I proclamou a independência. A banda do Exército Brasileiro abriu a programação, que começou pouco depois das 7 da manhã. Os Dragões da Independência participaram do hasteamento da bandeira nacional. Durante 4 horas, desfilaram associações de caráter militar, escolas públicas e associações da sociedade civil. Membros de academias militares, escolas do Exército e oficiais da reserva, além de colégios militares. Tropas da Marinha levaram 350 membros ao desfile. Mas o maior contingente foi das tropas do Exército, com mais de 5.000 homens. Sociedade Paulista do Brasil. Tropas das Forças Armadas Brasileiras exibiram tanques e artilharia de guerra. Também desfilaram tropas das polícias militar e civil de São Paulo. Cerca de 10.000 pessoas, segundo a prefeitura, acompanharam o evento. De manhã eu já rezei, já pedi a Deus que Nossa Senhora Aparecida cuida do Brasil, cuida dos brasileiros, que a gente é a nossa pátria, né? Que a gente ama demais. Além do grito Independência ou Morte, um sino se tornou símbolo da independência do Brasil. Na Praça da Sé, onde ficava a antiga catedral, na época a torre mais alta de São Paulo, o badalo do sino anunciou a chegada de Dom Pedro I à cidade. Na torre da igreja de São Geraldo, na zona oeste da capital paulista, está um sino marcante para a história do Brasil, fundido em 1820 por Francisco Chagas Sampaio. Até mesmo os paulistanos, talvez, hoje em dia já não tenham essa noção de que o sino que toca, um dos sinos que toca nas torres da igreja de São Geraldo, foi o sino que anunciou por primeiro a independência do Brasil. Em 2003, o badalo original foi roubado por acharem que havia ouro na composição. O bronze velho, como também é conhecido, está a cerca de 40 metros de altura e para chegar até ele é necessário 3 lances de escada. São mais de 2 toneladas distribuídas em 1,75 de altura por 1,70 de diâmetro. No sino, Francisco Chagas gravou seu nome, as armas do Reino de Portugal e um fragmento do Salmo 150. Só que hoje em dia é um tesouro, né, escondido aí na cidade de São Paulo, né, já que não pode ser visto também, né, nas torres, não se tem tanto acesso assim, mas é um testemunho assim da história do Brasil. Quando a antiga catedral foi demolida em 1913, o sino da independência foi para o Mosteiro da Luz. No ano de 1942, ele foi trazido para a igreja de São Geraldo. 30 anos depois, ele foi tombado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico Estadual. Os objetos históricos, né, eles sempre nos contam um pouco de um tempo que já foi. Então, a importância de preservar todo e qualquer objeto histórico, ainda mais o sino, né, que anunciou a independência, é, assim, algo imprescindível para a identidade do povo. Até hoje, o sino bicentenário funciona, mas é tocado somente em celebrações solenes ou ocasiões especiais, como o dia 7 de setembro.
Boa noite a vocês e um ótimo fim de feriado para quem está em casa. Amanhã cedo tem Canção Nova Notícias ao vivo da capital paulista. É depois do programa Sorrindo para a Vida. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, Adelita. Boa noite. Gente, que história mais bonita, né? Comovente, a gente não conhece muito detalhes da história assim, mas vale a pena. Em Belo Horizonte, após 2 anos sem desfile presencial, a capital mineira voltou a receber o tradicional desfile cívico-militar. Nem a manhã fria da capital mineira impediu o público de participar do desfile de 7 de setembro. Lídia estava com saudades e acordou cedo para garantir um bom lugar. Eu estou muito contente que esse ano teve o desfile, que a gente ficou 2 anos sem. Então, eu estou muito feliz em estar aqui comemorando a 7 de setembro. O desfile em comemoração ao bicentenário da independência do Brasil teve a participação das principais forças de segurança de Minas Gerais, como integrantes da Força Aérea Brasileira, da Polícia Federal e do Corpo de Bombeiros. Quem participou pela primeira vez se surpreendeu. É ótimo, interessante, totalmente diferente do que eu pensava. Já Maria Clara é veterana do evento. Já vi um monte de vezes desde quando eu era pequenininha. Eu acho muito lindo, muito legal. Agora nós vamos até o Nordeste ver como foi o dia 7 de setembro lá em Aracaju com a repórter Fernanda Lima. Olá, Gabriele, é isso mesmo. Aqui em Aracaju também aconteceu o tradicional desfile do dia 7 de setembro. E diferente dos outros anos, este ano foi apenas com os militares. A comemoração começou logo pela manhã e reuniu grande parte da população de Aracaju. Teve até gente que trouxe toda a família e chegou cedo para prestigiar o desfile. É uma satisfação para a gente que, depois dessa pandemia, quase 2 anos sem acontecer o desfile, a gente volta a prestigiar aí o desfile cívico-militar, né? Apesar que esse ano não vai ter as escolas, mas sempre que podemos, estamos aqui para prestigiar. Como em todo o país, o bloqueio imposto pela pandemia suspendeu o evento cívico nos últimos 2 anos. Com a retomada, o centro da capital sergipana acolheu toda a programação cívica do bicentenário da independência. De Aracaju, Fernanda Lima para o Canção Nova Notícias. Olha, a seguir, o Vaticano divulga a visita pastoral do Papa Francisco a uma cidade da Itália. Teve cerimônia na Terra Santa pelos 200 anos da independência do Brasil. O Vaticano divulgou hoje o programa da visita pastoral do Papa Francisco à cidade italiana de Matera. A próxima visita pastoral de Francisco ocorrerá em vista da conclusão do 27º Congresso Eucarístico Nacional, a ser realizado no dia 25 deste mês, quando será recebido por autoridades civis e religiosas. Às 9 horas da manhã, o Santo Padre presidirá a missa e rezará o Ângelus no Estádio Municipal. Na oportunidade, Francisco vai doar um cálice para a Diocese de Matera. Em seguida, às 11h15, o Papa deverá retornar ao Vaticano. A cidade de Matera fica ao sul da Itália, atrai turistas e já foi cenário de muitos filmes, um deles, A Paixão de Cristo, do ator e diretor Mel Gibson. De Roma, Danúbia Gleiser para o Canção Nova Notícias. Olha, na Terra Santa houve cerimônia em Ramala pelos 200 anos da independência do Brasil. Nossa correspondente Cristiane Monteiro acompanhou. O evento faz parte da agenda do Itamaraty para a comemoração dos 200 anos da independência do Brasil. E aqui ao meu lado, o senhor Alessandro Candeias, representante da República Federativa do Brasil junto à Palestina. O que podemos encontrar do Brasil aqui hoje? Bom, nós estamos celebrando 200 anos de independência com a comunidade brasileira. Nós temos uma comunidade brasileira que mora aqui na Palestina, com autoridades palestinas, com corpo diplomático, corpo consular. E hoje nós queremos apresentar um pouco do Brasil aqui. Então a gente trouxe um grupo de escoteiros que são de Jerusalém, Belém e aqui de Ramala, que vão tocar Aquarela do Brasil com ritmo árabe. É uma mistura, vai ficar bem bacana. E também um grupo de capoeiristas árabes de Jerusalém. Então a nossa ideia é apresentar, né, ao público local um pouco do Brasil, através também, além da música, da dança, também da gastronomia.
Então a ideia é a gente celebrar aqui com alegria, né, com os amigos e com muito orgulho do nosso país. Muito obrigada, senhor Alessandro, por essa informação. E agora eu quero falar um pouquinho com a dona Fátima, que faz parte do Conselho de Cidadão, da presença dos brasileiros aqui na Palestina. Sim, a presença dos brasileiros aqui na Palestina é um número bastante significativo. São aproximadamente 5.000 brasileiros que vivem aqui na Cisjordânia, poucos na faixa de Gaza. Nós aqui também realizamos atividades esportivas, atividades culturais, ensino de língua portuguesa, ensino de língua como herança. E procuramos sempre preservar a cultura, né, brasileira e a língua portuguesa aqui no exterior, especialmente aqui na Palestina. Bem, muito obrigada, Fátima. De Ramala, Cristiane Monteiro para o Canção Nova Notícias. E em Sergipe, a semana é de homenagens a Dom Campelo. Nesta reportagem, vamos conhecer a história de fé do homem que dedicou sua vida à igreja e à educação. Dom Campelo nasceu em 5 de dezembro de 1904 na cidade de Garanhuns, em Pernambuco. O religioso, sempre disponível à vontade de Deus, evangelizava com fervor em todos os lugares. Se dedicou à administração do Colégio Nossa Senhora Auxiliadora e fundou a Congregação Medianeira da Paz, também na capital de Sergipe. Ele, um homem zeloso, amante da igreja, ele fez tudo pelos pobres, principalmente daquela região, as pessoas que não tinham o que comer, as pessoas que não tinham acesso à saúde, à educação. Então, ele fez de tudo para que os eleitos de Deus pudessem ter vida. Outro fato marcante de sua trajetória é a ligação com os salesianos. Primeiro que tudo, um profundo amor a São João Bosco, segundo uma maravilhosa devoção à Nossa Senhora Auxiliadora. Podemos dizer que Dom Campelo foi um bispo mariano com todas as letras maiúsculas. Nossa Senhora para ele era tudo e Dom Bosco nem se fala. O tempo como padre jovem que convivi com ele, aprendi profundamente a ser fiel a Dom Bosco, crescendo e conservando na alma a devoção a Nossa Senhora Auxiliadora. Dom Campelo faleceu no dia 10 de setembro de 1988 em Araripina, a quase 700 quilômetros de Recife. Nesta semana de celebração de sua memória, o Nordeste homenageia o religioso. Então nós vamos ter a missa de encerramento desta grande semana com o bispo daquela diocese, Dom Francisco Canidé. Tudo farei pelos eleitos. Dom Campelo fez de seu lema sacerdotal um propósito de vida. Permanece como exemplo de prática da caridade em favor dos mais pobres. Aqui na Canção Nova, o Santuário do Pai das Misericórdias recebe milhares de pessoas toda semana. É um lugar de oração, meditação e celebração da Palavra de Deus e da Eucaristia. Para manter o santuário e todas as demais obras realizadas pela Canção Nova, contamos com sócios, amigos e benfeitores que nos ajudam na caminhada de evangelização. Vejam só, estamos com 17% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas desse mês. Vá lá, acesse clube.cançãonova.com e faça a sua doação. Seja Canção Nova com a gente. Obrigado por sua contribuição. No próximo bloco, o último episódio da série Caminhos da Independência. E uma viagem até o Palácio Nacional de Queluz, em Portugal, onde viveu a família real até a vinda ao Brasil. Olha, voltamos com Canção Nova Notícias, com notícias internacionais. A Rainha Elizabeth II parabenizou o Brasil pelo bicentenário da independência. Na publicação feita também no Twitter e publicado pela Embaixada do Reino Unido no Brasil, a monarca ressalta, abre aspas, gostaria de parabenizar Vossa Excelência e enviar minhas felicitações ao povo da República Federativa do Brasil, fecha aspas. No comunicado, Elizabeth II disse lembrar com carinho da viagem que fez ao Brasil em 1968 e desejou que o Reino Unido e o Brasil continuem trabalhando com esperança e determinação para superar os desafios globais juntos. Além da rainha,
China, Estados Unidos, Rússia e Argentina, entre outras nações, enviaram mensagens de felicitações ao Brasil. O estado da Califórnia, nos Estados Unidos, tem passado por uma intensa onda de calor. Além das altas temperaturas, há a preocupação do governo quanto ao consumo de eletricidade devido ao uso de ar-condicionado. Nos Estados Unidos, o calor elevou a demanda do sistema de energia elétrica na Califórnia. Os termômetros bateram recordes nas últimas horas. Os moradores foram orientados a economizarem energia para evitar o apagão devido ao uso intenso do ar-condicionado. Durante o dia, o Parque de Energia Solar Californiano gera 1/3 da energia consumida e garante o uso a todos. Mas o grande problema acontece à noite, quando a demanda por eletricidade aumenta. A previsão é de que a onda de calor dure toda a semana e continue a provocar tanto incêndios florestais quanto chuvas intensas nas regiões desérticas do estado. Que situação triste nos Estados Unidos, hein? E agora você fica bem informado do tempo e da temperatura para esta quinta-feira com o Emerson Tersigni. Boa noite para você, Emerson. Boa noite, Reinaldo, e a você que acompanha o Canção Nova Notícias neste feriado. A gente começa a previsão com informações do sul do país. Não chove nos 3 estados e aos poucos as temperaturas voltam a subir. Em Curitiba e Florianópolis, máxima de 25 e em Porto Alegre, 28. No sudeste, as temperaturas entram em elevação com sol, tempo firme e o ar seco voltando a atuar na região. Os termômetros marcam 29 em BH, Vitória, 31 no Rio de Janeiro e 30 em São Paulo. Já no centro-oeste, a quinta-feira será de muito calor. Não chove, a umidade do ar continua baixa e a temperatura em Cuiabá chama a atenção. Mínima de 20 e máxima de 40 graus. No Nordeste, grande parte da região terá calor e no litoral, pancadas isoladas e passageiras. Chuva forte mesmo em Salvador, que deve registrar mínima de 22 graus. E no norte do país, pode chover forte no Amazonas, Pará, Amapá e Roraima. Tempo firme no Acre e Tocantins e em boa parte de Rondônia. Em Manaus e Boa Vista, a mínima é de 24 graus. Reinaldo, Adriana, até a próxima. Até, um abraço. A independência do Brasil. A viagem da comitiva real, liderada por Dom Pedro I, está chegando ao destino final para começar a história. Como nação que nascia, crescia e se fortalecia, o Brasil precisava também de símbolos. Data, bandeira, hino para dar forma, cor e vida à independência. Comemorar em história não é fazer festa, é você memorar, é você lembrar, é você voltar. E esse princípio de você olhar o que aconteceu no passado é fundamental. E a gente vai vendo como o Brasil vai criando um processo de identidade nacional, que até então não tinha. Para formar esta nação foi necessário uma longa viagem. A cidade de Roseira guarda como patrimônio histórico do município uma figueira centenária, que fica à margem do antigo caminho que ligava a vila de Santo Antônio de Guaratinguetá à Vila Real de Nossa Senhora do Bom Sucesso de Pindamonhangaba. A placa Figueira do Imperador assinala a parada da comitiva do príncipe Dom Pedro. Depois da parada em Roseira, a comitiva partiu para Pinda. E lá, mais uma parada no bairro de Taipas. Pindamonhangaba foi a cidade que cedeu o maior número de soldados que acompanhavam Dom Pedro I rumo a São Paulo para a proclamação da independência. E nós aqui, nós temos, na igreja da Vila Real de São José, um panteão, porque nesta igreja é onde estão enterrados esses 10 guardas de honra, inclusive o comandante que o acompanhavam. No Vale do Paraíba, a comitiva passou ainda por Taubaté, São José dos Campos e Jacareí. Logo depois chegou a São Paulo. Em 7 de setembro de 1822, nas proximidades do Riacho do Ipiranga, Dom Pedro recebeu uma carta com as exigências das cortes e reagiu, proclamando a independência do Brasil. A sagração e coroação como Dom Pedro I aconteceu em 1º de dezembro, quando oficialmente deixou de ser o príncipe regente e tornou-se o primeiro imperador do Brasil.
Que história, né? Como é bom a gente conhecer a história para entender o presente hoje, né? Olha, em Portugal, nossa equipe fez uma visita ao Palácio Nacional de Queluz, cenário de importantes transformações e onde viveu uma família real até a vinda para o Brasil. E a partir daí, novos rumos para o Reino de Portugal e futuro Império Brasileiro. Quem visita o Palácio Nacional de Queluz depara-se com a grandiosidade e riqueza dos seus detalhes arquitetônicos e artísticos, passando pelos estilos do barroco, rococó e neoclassicismo. Do século XVIII para o XIX, o palácio foi cenário de importantes transformações e habitação da família real, até a partida para o Brasil, a quando das invasões francesas, em 1807. A partir daí, novos rumos para o Reino de Portugal e futuro Império Brasileiro. A suntuosa Sala do Trono e a Sala da Música refletem a intensa vida cultural em Queluz. Os cenográficos jardins são como uma continuação dos salões e convidam a viajar ao tempo em que a corte ali organizava festas, bailes, teatros e celebrações de santos. Nas noites, destacavam-se a iluminação com velas e os fogos de artifício. A música e o lazer marcaram intensamente a vida do palácio, tanto no seu interior como no exterior. Nos jardins, a família real passeava de gôndola ao longo do Canal dos Azulejos com a orquestra a tocar. Ao redor, a corte se divertia com jogos e merenda, inclusive consumindo frutas tropicais vindas de outros continentes. Na Capela Real havia missas diárias e um marco era a religiosidade de Dona Maria I, mãe de Dom João VI, que se achava na obrigação de rezar pelos seus súditos. Chegou a conceder asilo a inúmeros nobres franceses após a Revolução. No mesmo local aconteciam os batizados reais, prosseguindo pelos corredores do palácio, um dos locais mais esperados, o quarto Dom Quixote, onde nasceu em 1798 e morreu o primeiro imperador brasileiro. Dom Pedro cresceu no Brasil, formou a sua personalidade no Brasil, afeiçoou-se ao Brasil e, portanto, o Brasil era a sua casa. E razão pela qual quis garantir que o Brasil não voltava apenas a ser uma colónia. Quando a família portuguesa regressou a Portugal, a família real regressou a Portugal, no ano de 1821, houve alguma pressão para que o Brasil regredisse na sua posição e que deixasse de ser um reino considerado irmão de Portugal, mas passasse novamente a ser uma colónia. Tal não poderia ser concebido por Dom Pedro. Após abdicar do trono do novo império, retorna a Portugal a fim de defender a coroa portuguesa em novos princípios liberais. Dom Pedro foi o grande mentor, no fundo, também da grande transformação de um movimento que era libertador desse antigo regime em Portugal. Obviamente que o seu pai teve toda essa importância, mas Dom Pedro fez toda a diferença no nosso país, tal como fez pelo Brasil. Aos 36 anos morre, com o reconhecimento de nobres e dos mais simples. Como é bom revisitar a história, né? Sim. Parabéns ao Brasil, aos brasileiros pela festa da democracia vivida hoje. É assim que encerramos a edição de hoje do Canção Nova Notícias. Assista daqui a pouco, a partir de 9 horas, a transmissão da Santa Missa do Clube da Evangelização. Uma ótima noite para você. A gente se vê amanhã. Boa noite. Paz a você.